A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vamos voltar no versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O que é a nova Jerusalém? É o tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo de Deus? É a casa de Deus, onde Deus mora, onde Deus habita. E o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, é a casa de Deus, é o templo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus Cristo, quem é? É o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, encarnado, o único Deus, que se fez carne, morreu, ressuscitou. Hoje ele se manifesta como o Espírito que dá vida, o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, e entra dentro de todo aquele que crê nele e o invoca, Senhor Jesus. Aí o Espírito desse Criador entra no Espírito da pessoa, e todas as pessoas se tornam um único tabernáculo, uma única igreja, uma única noiva, uma única esposa do Cordeiro. Então a igreja, o tabernáculo, a Nova Jerusalém, ela não é física, ela é espiritual. São todos os remidos do Senhor, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Todos que servem a Deus faz parte desse tabernáculo de Deus, que é a casa de Deus. E aqui essa cidade santa, que é o corpo de Cristo, o povo de Deus, desce do céu. Porque Deus mora na igreja, Deus mora em mim, mora em você. Deus não mora em templos feitos por mãos humanas, que se colocam placas lá, igreja. Aquilo nunca foi, nunca será. A igreja não é a igreja. A igreja são as pessoas que têm a vida de Deus, quer elas se reúnam ou não em algum grupo religioso, quer ela frequente ou não algum templo religioso. O fato dela ser povo de Deus, igreja, corpo de Cristo, é o fato dela ter a vida de Deus, o Espírito de Deus dentro dela. Ela faz parte da Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém é a expressão máxima do povo de Deus. A Nova Jerusalém, a cidade santa, ela é espiritual, é a igreja, o corpo de Cristo. E Deus vai morar eternamente com os homens. Aonde que Deus vai morar? Aqui na terra. Porque nós já lemos aqui no primeiro versículo: vi novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Quem é a justiça? A justiça é Deus. Onde ele vai habitar? Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Mas o seu centro administrativo do universo será transferido do terceiro céu para esse planeta, para a Terra. Porque ela será totalmente transformada no final do milênio. O mar já não existe. Para onde foi a água? Não sei. Também não preciso saber. O Senhor disse que o mar já não mais existe, não tem necessidade mais do mar. Para que serve o mar? Para a prisão daqueles que seguiram Satanás na primeira criação. Os demônios, os espíritos imundos. Mas aqui na Nova Jerusalém, já foi tudo limpo do universo, já foi tudo colocado na lixeira, na lata do lixo, no lago de fogo. Satanás, os seus anjos, os demônios, todos os seres humanos que seguiram ele, foi limpo. Agora haverá novo céu e nova terra. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém. Não haverá mais morte, ela foi jogada no lago de fogo também. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Para Deus isso tudo já até aconteceu, e para mim e para você nós estamos vivendo o limiar do começo da grande tribulação, dos últimos 7 anos que antecedem a volta do Senhor.
para o início do milênio, para depois do milênio ocorrer o capítulo 21 de Apocalipse. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, porque é Deus, o Criador, que está dizendo. E disse-me: Mas está cumprido. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O Espírito de Deus, a salvação, a palavra de Deus é de graça. E hoje o que a gente vê? Aquilo que aconteceu com Jesus quando ele foi lá no templo físico de Salomão, antes dele ser destruído. Quando Jesus estava em carne, ele foi lá e expulsou os ladrões que tinham lá dentro. E ele disse assim: fizeram da minha casa, casa de ladrões. Porque naquele tempo, Deus se manifestava nos santos dos santos, dentro daquele santuário. Mas com a morte e ressurreição do Senhor, aquele véu foi rasgado. E ele falou: eu não mais vou me manifestar aí dentro desse templo. Eu vou manifestar dentro de vocês. Vocês é que são o templo. E hoje, as pessoas, na sua maioria, que ensinam as coisas relacionadas à Bíblia e a Deus, fermentam e fazem da palavra de Deus comércio, venda de livros, de revistas, venda de almas humanas, venda de milagres, venda de lencinhos, de envelopinhos. Tudo isso aí é heresia. Fizeram da casa de Deus, o povo de Deus, o tabernáculo de Deus, a igreja de Deus, o santuário de Deus, comércio de ladrões. E as almas das pessoas são vendidas. Agora você é da minha igreja, não é a igreja da sua religião. Você falou a verdade da salvação depois que aquela pessoa creu, por ela não ter entendimento da palavra, e ela recebeu o Senhor, que é o Salvador, ela é introduzida no sistema religioso de quem pregou o evangelho para ela. Isso é o comércio da alma da pessoa. Nós precisamos pregar o evangelho sem introduzir a pessoa em nenhum grupo religioso. Ela é de Deus, ela é batizada para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela não é da igreja fulana, da igreja beltrana, não é. Senão teria que ser batizado no nome daquela igreja. Eu te batizo em nome da igreja fulana de tal. Aí era daquela igreja, que é religião. Mas Deus não falou isso. Então não seja enganado. Você que creu, que foi batizado para dentro do Senhor, você é do Senhor. Você não tem nada a ver com o sistema religioso. Pergunta para Deus, leia a Bíblia. Olha o que o Senhor está falando aqui na sua palavra. De graça te darei água da fonte da vida. E você quer água do quê? Da religião? Do sistema religioso, do sistema político? Ou você quer água de Deus, que é o próprio Deus? De graça. A menos que você queira comprar, pagar o comércio, aí é problema seu. Mas aqui o Senhor falou que é de graça. Paulo falou: de graça recebei, de graça dai. Quem vencer, tá vendo? Olha, nós precisamos ser vencedores. Vencer o sistema. Vencer os ensinamentos errados. Vencer os ensinamentos de que ensinaram para nós que adorar a imagem de escultura é certo. Isso é um pecado gravíssimo diante de Deus. Pertencer a um sistema religioso e levantar a bandeira de um sistema religioso é um pecado. Nós somos todos filhos de Deus, no único Pai. Nós somos o povo de Deus. Quem vencer herdará todas estas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a promessa do Criador, nós vencermos. Então nós estamos aqui para nós sermos testados, para nós sermos aprovados. E todos nós não sabemos nada. Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo ler e escrever, nada, nem falar. E a gente aprende com o tempo. Mas com o tempo também você deixa de ser criança. Você se torna um adulto. E aí tudo aquilo que aprendeu você precisa passar na peneira, para ver o que presta e o que não presta. Isso é ser vencedor. Não sermos manipulados. Eu sou manipulado até quando eu não tenho entendimento. A partir do momento que eu tenho um entendimento, eu tenho que decidir, eu tenho que escolher aquilo que eu quero, o que eu penso. Porque um dia eu vou estar diante desse Senhor, do Criador dos céus e da terra. E você também.
E nós vamos ser um vencedor ou um perdedor? Mas, olha aqui, a advertência de Deus para quem não é vencedor. Mas quanto aos tímidos, pessoas falam, né, eu tenho vergonha. Nós temos que ter vergonha de pecar, vergonha de errar, vergonha de fazer aquilo que afronta Deus. Agora, vergonha de ser de Deus, de ter Deus, de declarar o testemunho de Deus e a palavra de Deus, nós não podemos ser tímidos. O Senhor disse que quem tiver vergonha dele aqui, ele vai ter vergonha aqui, olha, no final, diante dos seus santos anjos. Por isso que ele diz, aos tímidos, aos covardes, aos incrédulos, aqueles que não creram e não receberam o Senhor, aos abomináveis, leia o livro de Levítico e Números. Veja tudo que é a prática que o diabo leva as pessoas e leva eu e você e todo mundo a praticar por meio do corpo, que são abominações diante de Deus. Quando uma abominação é muito forte, você tem vontade até de vomitar, não é verdade? Então, e aqui está dizendo, quanto aos covardes, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, olha, aos fornicadores, leia Levítico e Números para você ver o que é fornicação. Olha aí, aos feiticeiros, aquilo que é ligado às coisas satânicas, de invocação de demônios, de espíritos imundos, de anjos caídos, invocação do sol, da lua, das estrelas. Aos idólatras, aqueles que adoram imagem de escultura ou que adoram qualquer coisa no lugar de Deus, que substituem Deus por coisas que Deus criou. Em vez de adorar Deus, adoram o que Deus criou, a madeira, o ferro, a prata, o ouro, o papel, o pano. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, o Senhor já disse na sua palavra, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu creio que nós, seres humanos, nenhum de nós consegue escapar desse versículo. Ou pouco ou muito nós estamos envolvidos com alguma coisa dessa condenação de Deus, desse julgamento de Deus. Com certeza, se olhar para mim, você olhar para dentro de você, você vai falar assim, isso aqui parece que eu tenho alguma coisa disso aqui na minha vida ainda. Olha, quanto aos covardes, aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que cabe é o lago de fogo. Sério, não é? Então, o que cabe a nós, como pecadores, não muitas vezes porque nós queremos ser pecadores, mas porque a natureza do diabo entrou em nós, no nosso primeiro pai, Adão. Quando ele ouviu o que o diabo tinha para falar, a natureza entrou dentro dele. Por isso que dentro de mim e dentro de você tem duas naturezas. Tem uma boa, que gosta das coisas certas, que gosta de Deus, e tem uma natureza má, até ao ponto de nós querermos matar o nosso semelhante. Mentir para ele, roubar dele, praticar fornicação com ele, levar ele a praticar idolatria. Leia Levítico e Números. O Senhor falou assim que se alguém convidasse você para praticar idolatria, aquela pessoa teria que ser morta. Então, quem pode escapar dessa situação? Graças a Deus por Jesus Cristo, que é Deus vestido de carne, que é o Espírito Santo. Por isso que ele derramou o sangue precioso dele na cruz, para nos perdoar de todo o pecado, não é de um deles, de todo o pecado, e nos tornar mais alvo do que a neve, pelo sangue carmesim de Deus, de Jesus Cristo. Então aqui o Senhor está falando que vai ficar de fora. Então o que nós precisamos fazer é nos curvar diante dele e receber de graça a salvação da fonte da vida. E pedir de graça o sangue precioso dele que ele derramou por mim. Ele pode me purificar. Ele pode me santificar. Então, se nós vivermos na prática da palavra, da oração, do entendimento da palavra, cada dia nós vamos ser menos covarde, nós vamos ser menos incrédulo, menos abomináveis, menos fornicador, menos homicida, menos feiticeiro, menos idólatra, menos mentiroso.
Por quê? Porque a vida de Deus vai entrando, a palavra, e tudo que é do inferno vai saindo de dentro de nós. É a lei. Assim como existe a lei da gravidade, existe a lei do espírito e da vida. Então, nós não precisamos nos preocupar muito com as trevas, nós temos que nos preocupar com a luz. Quanto mais luz, menos trevas. Então, Ele é capaz de nos habilitar a sermos servos fiéis, mesmo vivendo nesse mundo tenebroso, e Ele sabe que dentro de nós não habita bem algum, porque nós temos a natureza do inimigo de Deus, mas se nós dissermos para Ele, para Deus, que nós queremos vivê-lo e servi-lo, e que nós não queremos a atuação do inimigo dele na nossa vida, cada dia Ele vai nos limpar e purificar. Quando chegar o dia da nossa partida, nós vamos estar prontos para sermos a Jerusalém eterna de Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, em mim, Senhor, tem todas essas coisas negativas que o Senhor está falando. E eu não consigo me libertar. Mas eu te adoro porque o teu espírito, a tua vida, a tua pessoa está dentro de mim. E o Senhor, que é luz, pode levar embora todas as trevas do meu interior. O Senhor, com teu sangue precioso, pode me purificar de todo o meu pecado. E é nessa condição que eu estou diante de ti, Senhor. Eu quero ser teu servo pela eternidade, um vencedor, um rei para reinar com o Senhor eternamente. E eu te peço, Senhor, humildemente, envergonha o teu inimigo por meio do meu corpo, cada dia da minha vida. Senhor, não tem nenhum homem justo na face da terra. O único homem justo é o Senhor mesmo, Jesus Cristo, que é o Deus vestido de carne. Só o Senhor é justo. Senhor, tem compaixão de nós, nos leva pelo caminho da vida, limpa o nosso interior de todos esses pecados. Nós não temos nada com o lago de fogo e nem com a segunda morte, nem com o dano dela. Ajuda-nos, Senhor, a te vivermos cada dia da nossa vida. Glória a Deus. Amém. Jeová Deus, o Todo-Poderoso, Jeová Deus, o Todo-Onisciente, Jeová Deus, o Todo-Onisciente, possa me iluminar e me libertar. Que Ele se lembre de mim nesse dia. Que Ele faça essa obra na tua vida, se você desejar. Louvado seja Deus. Amém.